igreja para estar aqui conosco após o culto de quarta-feira para a reunião de obreiros. Todo mundo entendido, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João. João capítulo 2, a partir do verso de número 1, texto por demais conhecido de todos nós. Iniciamos hoje uma nova série de mensagens e de reflexões sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. E demos o nome a essa série de O Milagre que Muda Tudo. O milagre que muda tudo. Todos nós precisamos de uma ação especial da parte de Deus para que mude alguma realidade em nossas vidas e que, de fato, nós aqui possamos experimentar essa realidade. João capítulo 2, a partir do verso de número 1. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento, tendo acabado, que irmãos, o vinho. A mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Vamos repetir comigo? Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Não feche a sua Bíblia, mas coloque o seu coração diante de Deus mais uma vez. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Deus. Pai, que momento maravilhoso, ó Pai, nós já vivenciamos aqui, louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. Sem sombra de dúvidas, ó Deus, a presença do Senhor se faz presente aqui, ó Deus. E nessa hora, quando estamos diante da tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que essa palavra, ó Pai, encontre lugar em nosso coração. Que essa semente, ó Pai, que vai ser lançada, que ela de fato venha germinar, ó Deus. E que ela possa dar frutos, ó Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. E agora, Deus, te pedimos a iluminação do teu Espírito, a unção do teu Espírito, Deus, para compreender a tua palavra. Fala, Deus, porque o teu povo que está aqui nessa noite quer ouvir a sua voz. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com você nessa noite sobre o tema O Milagre da Alegria. O milagre da alegria. O maior anseio de todo ser humano e de todas as pessoas que têm uma trajetória nesse mundo é poder experimentar a felicidade e a alegria. Sabe, irmãos, o ser humano busca de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos possíveis poder experimentar um pouco daquilo que nós chamamos de alegria. Muitas das vezes se investe dinheiro, não poucas vezes se investe todo o seu físico, o seu sentimento, não poucas vezes
se investe tudo aquilo que você tem, para quem sabe, esse ser humano possa experimentar um dia, um mês, talvez um ano daquilo que eu e você compreendemos e temos a certeza que é a realidade da alegria. Sabe, irmãos, nós precisamos por demais experimentar a alegria, porque ela não é tão somente uma necessidade, mas ela é uma urgência para as nossas vidas. Pare para pensar uma vida sem alegria. Pare para imaginar uma vida sem felicidade. Pare para notar uma realidade de existência da qual a gente não experimente isso que nós chamamos de alegria. Mas a alegria, ela é por demais importante, porque a alegria não pode ser tão somente uma teoria, mas ela precisa se transformar em realidade nas nossas vidas. Quantas das vezes eu e você já ouvimos falar sobre alegria? Quantos vídeos já vimos, quantos sermões já ouvimos? Mas a grande pergunta que norteia o nosso coração nesse momento é a seguinte: quantos de nós aqui já experimentamos essa alegria? Quantos de nós aqui já saímos do conceito da teoria e começamos a experimentar de fato aquilo que nós chamamos de alegria? Mas eu e você precisamos entender que a alegria ela é por demais importante, porque ela precisa passar de tão somente algo sentimental para algo que seja duradouro em nossas vidas. Sabe? Aqui uma nota de rodapé. Quantas pessoas que têm experimentado tão somente momentos que acham que é de alegria? Quantas pessoas têm perdido o casamento? Quantas pessoas têm perdido o emprego? Quantas pessoas têm jogado fora até a sua vida por momentos tão curtos e tão pequenos daquilo que nós chamamos de alegria? Mas o que eu e você que estamos aqui nessa noite precisamos experimentar é uma alegria que possa mudar as nossas vidas. Uma alegria que possa fazer diferença no nosso coração. Uma alegria que possa mudar a nossa forma de olhar para o mundo. Uma alegria que, de fato, mude completamente a vida de todos nós. E esse texto que está diante de mim e de você nessa noite mostra para nós um drama de uma família que experimentou, depois de algumas circunstâncias difíceis na sua vida, o milagre da alegria. Você está comigo? Diga amém. Então, meus irmãos, diante de todas essas verdades introdutórias, que passos eu e você precisamos dar nessa noite para que a gente, de fato, possa experimentar essa alegria? Então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, as lições que esse texto tem para a minha vida e para a sua vida. Primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente, entenda isso, igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos urgentemente abrir as portas do nosso coração para Jesus. Olha o verso de número 1 e número 2, por favor. 3 dias depois, houve o que, irmãos? Vocês estão comigo? Casamento. Em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. 3 dias depois. 3 dias depois de Jesus ter reunido os seus primeiros discípulos. 3 dias depois de Jesus ter começado a sua jornada e o seu ministério. 3 dias depois de que Jesus já havia dito muitas coisas, encontrado com muitas pessoas e preparado tudo aquilo do qual nós iríamos ver daqui para frente nesse evangelho. Então, 3 dias depois, está acontecendo um casamento. E aqueles noivos que vivenciavam um momento tão especial, experimentavam um momento tão singular na vida deles, fizeram questão de convidar Jesus para o casamento. Por mais que eles já estivessem experimentando coisas boas,
Por mais que ele já estivesse experimentando momentos maravilhosos, eles fizeram questão de trazer Jesus para a sua vida e para a sua existência. E a primeira lição que eu aprendo aqui com você é que o caminho da alegria se abre para nós quando nós começamos a rever as nossas prioridades. Sabe, irmãos, se você notou e prestou atenção comigo, a nossa vida, a vida de cada um de nós que está aqui é extremamente corrida. Todos nós temos desafios, todos nós, como já disse aqui, muitas das vezes temos agenda. Todos nós aqui vivemos como se estivéssemos sempre com a costa ou com as costas na parede, tendo que prestar contas, tendo que verificar e analisar coisas em nossa vida, em nossa família, em nosso contexto. Sendo assim, certo é que eu e você não temos tempo para perder. Certo é que eu e você não temos tempo para se jogar fora. Mas por mais que a nossa agenda seja corrida, a nossa vida seja corrida, os nossos compromissos sejam muitos, todos nós que estamos aqui precisamos urgentemente entender que bem, conforto e sucesso não é mais importante do que a presença de Jesus. Tudo aquilo que esse mundo pode prover para mim, para você, pode conceder para mim, para você, tudo aquilo que nós sabemos que é urgente e importante para a nossa vida, para a nossa família, isso não é mais importante do que a presença de Jesus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, como igreja, num todo, eu e você precisamos entender que a presença de Jesus é aquilo que dá sentido para as nossas vidas. É quando eu e você temos essa presença de Jesus, nós experimentamos Jesus, temos Jesus, é quando a nossa vida faz sentido e tem sentido. Sabe, irmãos, quando nós experimentamos a presença de Jesus, eu e você temos a paz que tanto necessitamos para enfrentar os desafios desse mundo. Jesus, enquanto se despedia dos seus discípulos, disse as seguintes palavras: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Porque quando Jesus de fato está nas nossas vidas, está na nossa casa, está no nosso casamento, está no contexto da nossa família, independente das lutas e dos desafios que eu e você enfrentamos, a gente pode experimentar a paz. Eu e você temos aonde nos agarrar. Eu e você temos para onde olhar, para onde depositar a nossa esperança e a nossa expectativa. Sabe, irmãos, a presença de Jesus em nossas vidas é que traz para nós esperança em meio ao desespero. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que nessa hora estão tirando a sua vida, ou que já ouvimos falar. Quantas pessoas que agora não têm aquilo que se agarrar. Quantas pessoas que estão sofrendo, sem ter algo que pode trazer algum tipo de expectativa para a sua vida. Essa família, esse casal, entendeu uma coisa: independente do momento precioso que eu estiver vivendo, Jesus precisa estar na minha família, precisa estar na minha vida. E eu quero que você perceba, você está comigo, diga amém? Eu quero que você perceba comigo também que a presença da fonte da alegria que nós sabemos que é Jesus Cristo só se torna possível quando eu e você honramos a esse Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 30, vai dizer assim para mim e para você nessa noite. Portanto, preste bem atenção. O Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Sabe, talvez eu e você ainda não estamos experimentando essa alegria que é tão significativa para a nossa vida.
porque Jesus ainda não entrou no nosso coração. Considere isso nessa noite, irmão. Talvez você está triste. Talvez você está sem esperança. Talvez você está perdido nesse mundo, por mais que você tenha até tudo. Mas talvez não está esperando, ou experimentando, melhor dizendo, essa alegria. Porque a porta do seu coração ainda não se abriu para Jesus. Ele ainda não entrou no seu coração. Talvez, irmãos, a ausência da alegria que eu e você estamos sentindo é que nós não temos honrado Jesus nas nossas vidas. Como nós vimos, se nós quisermos de fato experimentar essa alegria, hoje é noite de eu e você trocarmos as nossas prioridades. Porque esse texto de Samuel mostra para nós: honrarei aqueles que me honrarem. Quer experimentar a alegria? Quer experimentar a presença de Jesus? Começa a honrar a Jesus na sua vida. Começa a colocar Jesus como prioridade na sua vida. Começa a colocar Jesus como um ponto central na sua existência. Irmãos, eu já disse isso aqui muitas vezes, já conversei com muitos irmãos sobre isso. Se Jesus não for prioridade na nossa vida, tudo vai dar errado, irmãos. É como um efeito dominó. Se ele não estiver no centro, se ele estiver secundário, você vai ter problema no trabalho, você vai ter problema em casa e não vai saber lidar com essa situação, porque Jesus precisa ser prioridade. Prioridade. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, você está comigo? Diga amém. É que nós não só precisamos convidar Jesus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família, mas nós precisamos, em segundo lugar, levar os nossos problemas a quem? A Jesus. Olha o verso de número 3, por favor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: ele não tem, ou eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo aquilo que ele disser. Se você percebeu na leitura, tanto dos primeiros versos como desses dos quais a gente acabou de ler agora, no começo da sua jornada, no começo da sua vida conjugal, esse casal já está enfrentando um problema. Mal começou a sua vida, mal começou o seu casamento, eles já estão enfrentando lutas. E detalhes, Jesus já está onde? Ali. Jesus já se faz presente nesse casamento, Jesus já se faz presente nessa família, mostrando para mim e para você que muitas das vezes, por mais que Jesus esteja presente em nossas vidas, nós podemos sim enfrentar dificuldades e problemas na nossa caminhada. Sabe? Muitas coisas que vão tentar roubar a nossa alegria são as pessoas. Eu e você somos pessoas diferentes, que nascemos em contextos diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, vivemos em casas diferentes, temos pais diferentes, e inevitavelmente, quando nós começamos a nos relacionar, nós vamos ter problemas. E muitas das vezes, o que está por trás desses problemas é que eu e você ferimos pessoas e também somos feridos por essas pessoas. Sabe? Entenda uma coisa no seu coração. Nunca coloque a sua expectativa de alegria em pessoa nenhuma. Porque nós machucamos pessoas e pessoas nos machucam. Sabe? Muitas coisas que vão tentar roubar a nossa alegria são as coisas dessa vida. Talvez está faltando alguma coisa na sua casa nessa noite, irmão. Talvez você não conseguiu conquistar um sonho, um objetivo. Talvez você se dedicou, você lutou,
Você trabalhou para obter determinada coisa e, de repente, aquilo que era seu vai embora e você não tem mais. E a falta dessa coisa e dessa realidade tem roubado a sua ou a minha alegria. Porque a nossa expectativa de alegria não pode estar nas coisas. Mas muitas das vezes aquilo que tenta roubar a nossa alegria são as circunstâncias da vida. É uma notícia ruim que nós recebemos. É uma notícia triste que chega até a nossa casa. É uma doença que leva uma pessoa que nós amamos. É um trágico acidente que chega até nós. Porque as circunstâncias da vida vão sim tentar roubar a nossa alegria. O que esse texto deixa claro para mim e para você é que o foco da nossa alegria ele precisa estar muito bem definido. Filipenses capítulo 4, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras. Vamos juntos? Alegre-se sempre no... Outra vez digo... Para o ensaio ficou bom. Vamos de novo? Alegre-se sempre no... Outra vez digo... Alegre-se. Se você parar para perceber e notar e analisar comigo as palavras que Paulo colocou diante de nós, a primeira coisa que Paulo destaca para mim e para você nessa noite, que a alegria, ela não é tão somente uma escolha que nós temos, mas é uma ordem. Porque o apóstolo Paulo não pede, ele não implora, mas ele dá uma ordem para todos nós que conhecemos Jesus. Alegrem-se no Senhor. Mas a segunda coisa que Paulo coloca para mim e para você, que a nossa alegria ela é ultra circunstancial, ou seja, não depende das circunstâncias da vida, sabe? Há dias em nossas vidas que o sol, ele está lá fora. O céu está azul, está tudo dando certo. Mas há dias em nossa vida que as coisas estão complicadas. Fura o pneu do carro quando você está indo trabalhar. Acaba o gás na hora que não deveria acabar. E você começa a enfrentar dificuldades. Mas o que ele coloca diante de nós é o seguinte: alegre-se de vez em quando. Alegre-se só quando as coisas estão dando certo. Mas o que ele coloca para nós? Alegre-se sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Mas a última coisa que o apóstolo Paulo esclarece para nós nesse momento é que nossa alegria, ela é uma pessoa. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Sabe, eu e vocês precisamos sair daqui nessa noite entendendo uma coisa. Não coloque a sua expectativa de alegria nas pessoas, nas coisas e menos ainda na circunstância. Mas coloque toda a sua expectativa de alegria naquele que salvou a sua vida, naquele que restaurou a sua alma, e naquele que tem cuidado de você mesmo em meio a dias difíceis. Alegre-se no Senhor. Mas a segunda lição que esse segundo ponto traz para nós nessa noite é que a nossa alegria sempre fracassará se não levarmos o nosso problema a pessoa certa. Olha o verso de número 3, o que ele vai dizer para mim e para você. Verso 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Maria, que está naquele casamento, provavelmente uma das pessoas que está envolvida com o buffet daquele casamento, ela nota e percebe que o vinho havia acabado. Entretanto, ao perceber que o vinho havia acabado, ela não leva esse problema até o noivo, ok? Ela não leva esse problema até a noiva, ok? Ela não leva esse problema também aos pais do noivo, ok? Mas ela leva o seu problema a Jesus. Ela leva o seu problema a Jesus. Uma das grandes dificuldades que eu e você temos na nossa vida, na nossa caminhada,
é que a gente compartilha os nossos problemas, as nossas dificuldades com muitas pessoas, mas não compartilhamos com quem? Com Jesus. Não colocamos as nossas dificuldades aos pés de Jesus. Eu e você, ao invés de aproveitarmos a luta que estamos passando, a dificuldade que estamos passando, para ir a Jesus em oração e apresentar isso para Ele, nós estamos indo a Ele com murmuração. Mas o que esse texto ensina para mim e para você, que o que tem faltado para nós hoje é colocar os nossos problemas aos pés de Jesus. Porque é quando nós colocamos os nossos problemas aos pés de Jesus, é que nós vamos experimentar a capacidade para poder passar por eles. Filipenses capítulo 4, mais uma vez, eu quero ler esse texto com a igreja nessa noite, a partir do verso de número 11. Vamos ler juntos aqui? O que esse texto diz? Digo isto, não porque esteja, porque aprendi em toda e qualquer... Verso 12. Sei o que é passar, sei também, aprendi o segredo de toda, tanto estar alimentado como em ter, tanto de ter em abundância como de passar. Próximo verso que todo mundo aqui conhece. Tudo posso naquele. O que esse texto está dizendo para nós? Muitas das vezes esse texto é interpretado de que nós podemos todas as coisas. Eu posso ter aquilo que eu quiser. Eu posso determinar e decretar tudo que eu quiser que Deus vai fazer e tem que fazer. É obrigação dele fazer. Mas quando nós olhamos para todo o contexto dessa passagem, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Eu posso passar por qualquer circunstância nessa vida. Dificuldade ou coisa boa, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Eu posso enfrentar qualquer circunstância nessa vida, porque por trás das circunstâncias, eu confio em um Deus que vai me fortalecer para que eu possa passar por elas. Porque Paulo entendeu um princípio: leve todas as suas dificuldades à pessoa certa. Leve os seus problemas a Jesus. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Mas o terceiro e último ponto dessa reflexão nessa noite é que eu e você precisamos aguardar o tempo do renovo do Senhor. Olha o verso de número 6, por favor, aí na sua Bíblia. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram até a metade. Eles encheram 90%. Eles encheram uma grande parcela. Mas o que o texto diz para nós? Eles encheram totalmente. A primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração enquanto caminhamos para o final é que para que eu e você possamos experimentar o renovo da alegria do Senhor em nossas vidas, eu e você precisamos aprender a ser obedientes. Não existe bênção sem obediência. Não existe milagre sem obediência. Não existe algo da parte de Deus nas nossas vidas sem que antes venha a obediência. Antes que esses serventes, o noivo e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse casamento experimentassem o renovo da parte de Deus, eles tiveram que ser obedientes. Sabe? Talvez você está aqui nessa noite e tenha buscado um renovo para a sua vida. Tem buscado um renovo para o seu casamento, buscado um renovo para alguma realidade na sua vida, mas a grande pergunta que se coloca diante de nós é a seguinte: você tem disposição em ser obediente?
Você tem disposição em colocar a sua vida diante do Senhor em obediência? Mas a segunda e última lição que esse texto apresenta para nós é que o renovo da alegria, ele sempre ultrapassa a nossa expectativa. Olha o verso de número 10, por favor, que diz assim para nós. Ele disse, depois de ter chamado o noivo, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho interior. Você, porém, guardou o melhor vinho até o final. Sabe, irmãos, talvez existem pessoas que estão sentadas nesse banco aqui nessa noite, que precisam de um renovo de alegria no casamento. Talvez coisas precisam mudar no seu casamento. Talvez Deus precisa trazer uma nova perspectiva no seu casamento, uma alegria que você ainda não experimentou. E esse texto mostra para nós que quando somos obedientes a Jesus, Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Mas talvez existem pessoas aqui que precisam de um renovo de alegria, porque têm enfrentado muitas lutas. Estão desanimados, querendo parar, desistir de tudo, e carecem do renovo dessa alegria sobre as suas vidas. Mas talvez, irmãos, existem pessoas aqui que precisam de um renovo na sua vida espiritual e ministerial. Onde está o brilho nos olhos de quando você começou a caminhada cristã? Onde está a alegria que você tinha quando você começou a jornada? Cadê aquela sua disposição de compartilhar o Evangelho para todas as pessoas que passavam na sua frente? Talvez o que nós precisamos hoje é desse renovo de alegria, para que as pessoas que nós compartilhamos a palavra de Deus digam as seguintes palavras: é verdade aquilo que essa pessoa está compartilhando. Eu vejo verdade nos seus olhos, eu vejo brilho nos seus olhos. Esse Jesus não é uma teoria, mas ele é uma realidade. Nós precisamos desse renovo em nossas vidas. Os 3 passos. Abra a sua vida para que Jesus entre nessa noite. Priorize Jesus na sua vida e leve os seus problemas a Jesus. Leve os seus problemas a Jesus. Vamos orar para a gente passar para o momento da ceia? Coloque seu coração diante de Deus nesse momento. Pare para pensar e refletir em que área da sua vida você precisa experimentar essa alegria. Em que circunstância da sua vida você precisa experimentar essa alegria? Quero fazer um convite para você nessa noite, permaneça com os olhos fechados. Se você não entregou a sua vida para Jesus, essa é a noite, irmão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento de você deixar Jesus entrar na sua vida, mudar todas as coisas para que você experimente de fato essa alegria. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, mas receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida neste momento. Entregue seu coração para Jesus, entregue a sua vida para Jesus, entregue os seus caminhos para Jesus e experimente algo que esse mundo não pode oferecer. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua palavra, ó Pai, pelo milagre, ó Pai, que é a alegria, ó Pai, de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que nessa noite a gente passe, ó Deus, da teoria, Deus, e comece, ó Deus, a experimentar de fato essa alegria. Talvez há pessoas aqui já cansadas, ó Pai, desanimadas, mas que necessitam de um renovo da parte do Senhor. É isso, ó Pai, que como igreja nós clamamos ao Senhor. É isso, ó Deus, que como igreja nós pedimos ao Senhor.
Traga mais uma vez ao nosso coração a alegria da salvação, ó Deus. A alegria da salvação. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. E nessa hora nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.